Pessoalzinho, primeiramente um bom dia, boa noite, né? Quero lembrá-los que a gente estava na aula passada falando uma coisa bem legal, que era falando sobre laudo, né? Que a gente não tinha comentado sobre laudo ainda. A gente ia começar na aula passada e eu queria saber se vocês estão vendo a minha tela. A minha tela Sim. tá. Sim? Por favor, liberem seu som e me diga se você está vendo a minha tela. Está escrito Laudo Perícia Contábil Hernando Coelho. Sim. Sim. Sim, professor. Positivo. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho. Até na aula passada, e até para a nota de N1, que a gente vai formatar ela agora, a gente trabalhou com a perícia. E o que era a perícia? A parte técnica, não a parte técnica da perícia, porque não tem como eu ensinar para você cada perícia, não tem jeito. Eu tenho que você entender como é que é uma perícia, como se faz a análise, o que você faz a análise, mas depende do que ele vai falar. Ele vai falar para você, faz uma perícia contábil, que é o que a gente está falando, porque vocês são de contabilidade. Tá, aonde? Qual local? Quais documentos que eu vou precisar? Né? E eu quero sempre que vocês lembrem tudo aquilo que a gente comentou, que a gente vai usar agora. Então lembra que para fazer uma perícia contábil, eu tenho que entender aonde será feito essa contabilidade. Tá, então, aí eu coloquei as leis, todas as leis direitinho, de acordo com a NBCT, Norma Brasileira de Contábeis, né? Vai dizer para a gente, o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, que bolou todos nos seus processos, as suas normas trabalhísticas, né? Norma Brasileira de Contabilidade. E aí, aqui eu pus as leis e a gente vai falar algumas coisas que são importantes a gente entender sobre essas leis. Aqui ele fala dos anos, a forma adotada pelo Conselho, o IBRACON, né? Como que ele criou isso aí, em 29 de dezembro de 1993, foi a resolução. Lógico que ele já sofreu, nesse caminho, várias variações, mas não mudaram a origem da lei, né? A origem lá em 93. Né? Trata considerando que, por se tratar da atribuição para esse desempenho, ela deve ser prendida sempre criada e acompanhada, né, pelo CFC, né? E ele tem que acompanhar o Banco Central, lógico que o CFC está ligado ao Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, o INSS, o Ministério da Educação, que mais? O Seguro, Tesouro Nacional, SUSEP, né? Tesouro Nacional. Então, quando você fala sobre contabilidade, os caminhos que a contabilidade tem são muito grandes. Se são muito grandes, ele entra em vários lugares. Então, ele tem que estar de acordo com o Banco Central, com o CVM, tem que estar com o INSS, Ministério da Educação, Secretaria de Controle, Receita Federal, Tesouro, SUSEP, todos eles têm que estar de acordo com o que a gente vai fazer. Porque entenda que quando o perito atua, ele atua para responder perguntas. Lembra que ele tem que ser instigado, né? Alguém contrata uma perícia. Aí ele tem que estar de acordo com todos os órgãos que o regem. Então, no artigo 1, é só mesmo para criar o laudo, né? No artigo 2, essa resolução entra em vigor na data que ele estipulou. No caso aí, houve uma resolução em 2003, que é número 978 de 2003, que é a penúltima publicação que a gente tem. Depois teve outra em primeiro, era de entrada dia 1º de outubro de 2003, tá? Isso é só técnico, mas a origem dela começou lá em 1946, no Decreto-Lei 9.295, artigo C. Então ele falou que o laudo pericial contábil, efetuado em matéria contábil, somente seja executado por contador habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Né? Como eu havia dito na aula passada, que era que não estava dando certo de vocês me escutarem, é porque tem o técnico, né? E o técnico, ele fazia laudo também. Né? Só que esse laudo hoje, o laudo contábil, ele tem que ser feito por um contador mesmo, registrado, laudo. Entenda que eu estou falando de uma perícia contábil. Eu falei para você que a perícia várias pessoas podem fazer.
Mas a contábil não, nós estamos especificando sobre ela. Então, o laudo de perícia contábil é uma peça escrita na qual o perito contador deve visualizar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos, minuezas, né, os mínimos detalhes que envolvam a demanda. Como a gente fala sempre, qualquer um de nós pode ser perito, qualquer um. Mas quando vai ser perito contábil, esse nós só engloba nós mesmos contadores. Eu, contador, vocês que estão terminando a contabilidade. E ele tem que fazer um curso também para isso, de perícia. Por quê? Porque na contabilidade, a perícia só pode ser feita por um contador. Que mais? Ele obriga a norma que o perito contador, no encerramento do laudo, apresente de forma clara e precisa suas conclusões. Vou falar isso, mas eu já falei. Já falei quando eu disse para você que toda vez que vai apresentar um laudo, tem que ter o quê? A justificativa, os documentos comprobatórios disso. Tem que ter, não pode não ter esse documento. Ele é essencial para ter. Por isso que eu falei que o perito ele tem que ser bem técnico. O laudo pericial contábil deve ser uma peça elaborada de forma sequencial e lógica, para que o trabalho do perito contador seja reconhecido também pela padronização estrutural. Nós vamos falar sobre isso. Tem que ter uma coerência, porque nem sempre quem vai ler esse laudo é um contador. Às vezes é um juiz. E ele vai ter que ler isso aí e entender uma sequência, uma lógica, como foi que eu averiguei, o que eu cheguei, está aqui o documento provando que eu cheguei. Continua. O laudo pericial contábil deverá ser uma peça técnica, né? Precisa, concisa e completa. E a escrita deve ser conduzida pelo perito contador. Não deve... Professor? Oi. Pode perguntar. Você fez a retirada do slide que nós não estamos vendo. Pelo menos eu não. Você não está vendo o slide, não? Não, estou vendo... É você. Ao invés do... Parou de aparecer mesmo, professor. Ué, estranho. Tem hora que está travando. Em uma dessas travadas, ele sumiu. Agora sim. Agora vocês estão conseguindo ver a tela ou estão me vendo? A tela do slide. Voltou. Agora sim. Tá. Então vamos continuar. Então, beleza, continua a nossa... Quando acontecer isso, me avisa, senão eu me perco aqui com vocês. Beleza. Então vamos lá, continua. Ainda a sua escrita sempre será conduzida pelo perito contador, que adotará um padrão próprio, como descrito no item da estrutura. A gente vai chegar no item da estrutura. Não deve o perito contador utilizar-se dos espaços marginais ou interlineares para lançar qualquer escrito no laudo pericial. O que é isso que ele está dizendo? Sabe a folha? A folha tem as suas metragens, né? Seus recuos. Você não pode usar, e eu estou falando de uma época que nem tinha computador, hein? Você não pode usar o rodapé, você não pode exagerar na folha, até mesmo quando digitar. Você não pode usar essas laterais. É norma técnica e tem que seguir isso. Não pode o perito contador deixar nenhum espaço em branco. Mas isso é lei, né? Você sabe que qualquer ata, qualquer documento de relação não pode ter espaço em branco, nem ter entrelinhas, emenda nem rasura. Isso aí é muito importante, mas isso vale para qualquer coisa, né? Qualquer documento. Se você fizer uma ata aí de onde você mora, fizer uma reunião, essa ata não pode ter espaço. Os recuos delas, as assinaturas tem que ser uma depois da outra. É norma técnica isso. A linguagem adotada pelo perito contador deve ser acessível aos... Oi. Só uma dúvida. Fala. Por exemplo, o perito, ele pode precisar de ajuda de outra pessoa para ajudar ele na perícia, não pode? Pode. Ele usou a ajuda da pessoa. E vamos supor que na hora de emitir o laudo, o contador vai ser o responsável.
Certo. Mas quem participou com ele também vai aparecer no laudo, porque o perito é responsável na emissão do laudo, não no processo. E A se a que- pessoa que ajudou ele tiver dado alguma informação errada, alguma coisa assim? Cara, é o seguinte: quem responde pelo laudo, quem responde pela perícia contábil é o contador. Então, se o contador usou uma informação errada, o erro foi do contador. Entendeu? Tá. Entendi. Obrigada. Tá. E na demanda, o conhecimento e interpretação dos resultados. Aí, só voltando aqui, né? A gente está terminando aqui, né? A linguagem adotada pelo perito contador deve ser acessível aos interlocutores, possibilitando os jogadores e as partes da demanda conhecimento e interpretação dos resultados dos trabalhos periciais contábeis. O que eu estou dizendo? Eu estou te contando aquilo que já estava lá. Ó. Às vezes pode ser quem vai ler não necessariamente é um contador. Então, ele tem que. O juiz pediu, então ele tem que colocar numa linguagem que esse juiz entenda o que ele está falando. Não vai usar, óbvio, não vai ficar usando só termos chulos, e nem vai fazer igual os advogados, que só falam em termos técnicos, extremamente técnicos, no idioma deles. A ideia é uma mescla entre o idioma contábil, né, e também com a realidade. Entenderam? Então vai lá. Aí ele falou assim, ó, os termos técnicos devem ser contemplados na redação do lado pericial contábil, de modo a se obter uma redação técnica que qualifique o trabalho, respeitando a norma brasileira de contabilidade. Então, tá vendo que tem que ter os termos técnicos? Mas tem que ser um termo técnico, deve ser acrescidos de esclarecimentos adicionais. Por que disso? Porque, entenda lá, ó, sendo recomendada a utilização daqueles de maior domínio público. Porque quem vai ler não necessariamente é um contador. Então, você tem que usar os termos técnicos? Tem. Mas você tem que, se você usar alguma coisa que você entenda que seja muito específica, você vai ter que esclarecer isso. Então, toma cuidado na hora de emitir um laudo como perito. Entenderam? Entenda para quem está contando a história. Bom, ele deve ser escrita de forma direta, atendendo a necessidades, não deve conter elementos ou informações que conduzam à dúbia interpretação, para que não induza os julgadores a erro. Olha, isso aí para mim é, sem dúvida, a coisa mais importante do que a gente está lendo aí. Muitos contadores, não só contadores, até outras pessoas mesmo que são contratadas como peritos, eles fazem o laudo deles, mas eles deixam uma brecha. Para que isso? Para aquela coisa do resguardar, entendeu? É que alguns, quando não tem tanta certeza, ou não confia nele mesmo, ele faz um laudo e ele deixa. Eu já li uns 4 laudos que só dá para se interpretar de outro jeito. Para que o cara faz isso? Medo. Imagina que você faz um laudo. Oi? Professor, travou. Tem como repetir de novo? Vocês estão me ouvindo? Professor, travou. Quando o senhor foi falar que leu o laudo e dado aí, já não saiu mais som. Tá, mas agora vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Que estranho, cara. Só que não estamos no slide. O Nem slide eu. está uma tela preta somente. E agora, voltou o slide? Ainda não. Não, ainda não. Esse problema está sendo no programa, não é na gente. Vendo que você está mexendo nele aí é na lateral. Ah, vocês estão vendo que eu estou mexendo.
Sumiu. Agora estamos vendo somente você. E agora? Pronto. Agora sim, ok. Ah, tá. E aí vai até comentar essa pergunta da Vivi aí, ó. Vivi, acontece que o cara, quando ele faz um laudo, e esse laudo ele não tem certeza, ele deixa ali uma pontinha, porque vai que dá problema para ele, ele fala, não, mas eu coloquei isso aqui, ó. Entendeu? É tipo, vai jogar dois times. O time A contra o time B. E alguém pergunta quem vai ganhar. O cara fala, o time A vai ganhar porque ele é muito bom. Mas o B também não é ruim, não. Ó, e também pode empatar. Então, é como eu entendo isso aí quando eu já vi algumas perícias e li alguns laudos, que é tipo chuva. Ó, pode chover ou pode não chover hoje. Aí você fica, pô, e aí, hein? Se chover, ele fala, tá vendo? Falei que podia chover. Aí se não chover, ele fala, tá vendo? Falei que não podia chover. Então ele deixa bem dúbio, bem dúbio. E não pode. Honestamente, isso não pode acontecer. Então ele deve elaborar um laudo utilizando-se do vernáculo, né, da palavra, sendo admitido palavras ou expressões de outras línguas, mas que são de uso comum em tribunais e extrajudiciais. Como assim? Por exemplo, sabe o que é? Você sabe disso. Quando você vai fazer uma DRE, você pode calcular lá na DRE o lucro antes de retirar os impostos. Lucro antes de retirar os impostos, a gente tem um nome, que é LAJUR, né? Só que lucro antes dos juros, né? Só que a gente chama isso no mercado de EBITDA. Aí, tudo bem, a gente usa esse nome. Ah, a empresa está no ponto de equilíbrio. Tudo bem, a gente usa break-even. Então, ou breakpoint. E usa uma linguagem que é em inglês, mas tudo bem. Pode usar? Pode. Mas que são comuns, que a gente está acostumado a fazer. Entenderam? Então ele deve expressar o resultado final do trabalho e tem que ser efetuado por intermédio de peças, tem que ter justificativa para eles e os documentos têm que estar na mão deles. Sempre, sempre. Como eu disse, não se faz perícia sem a comprovação. Terminologia, linguagem, forma circunstanciada, quer dizer, entende-se a redação pormenorizada, minuciosa, com cautela e detalhamento. Isso é muito sério. Tem que estar muito bem explicado. Não a parte da história, mas a parte do laudo mesmo. Síntese do objeto da perícia, entende-se como um relato sucinto sobre as questões básicas que resultaram na nomeação ou a contratação do perito contador. Tem que ter uma síntese disso. As diligências, que são as visitas, né? Entende-se todos os procedimentos e atitudes adotados pelo perito na busca de informações e subsídios necessários à elaboração do laudo pericial contábil. Acontece que imagina que você, um juiz, está numa demanda e necessita de uma perícia contábil. Ele vai lá e designa o perito que vai lá. Ótimo. O perito sabe quando vai cobrar, já está tudo previamente determinado. Aí o perito vai lá fazer as diligências dele. Essas diligências é o que ele vai buscar de informações. É o que ele vai querer saber o que está acontecendo, os documentos, ver as provas. E ele tem que ter acesso a isso. Se não tiver, o perito vai alegar. Não pôde ser feita a conclusão disso, porque faltaram esse documento. Ou até dizendo o motivo por que faltou. Ó, eu fui buscar lá na empresa, a empresa não quis me entregar. A empresa escondeu os documentos, pegou fogo lá, como acontece, tá? Pegar fogo no escritório de contabilidade. O departamento de contabilidade da empresa pegou fogo, do nada. Os papéis que estavam lá decidiram pegar fogo. Então, acontece isso. E aí, o perito tem que explicar o que aconteceu para ele não ter aquele documento correspondente àquilo. E essa busca de documento, a gente dá o nome de diligências. Tá? E ele que determina. Essa metodologia, esse processo,
tudo isso aí tem que seguir esse caminho nosso aí. Bom, resultados fundamentados é a explicação de forma técnica a conclusão que ele chegou. Tem que ter o resultado. Então, volta. Primeiro, na terminologia. Primeiro é a forma de você montar. Segundo é a síntese. O que é? Por que eu estou fazendo isso? Aí vem as diligências. As diligências são como que eu vou pegar o documento, que documento que eu vou pegar, para quê? Aí vem os resultados. Depois que eu estou com o documento na mão, sei o que eu tenho que pesquisar. Fui contratado fazer uma perícia contábil no estoque da empresa X lá. Eu vou lá, pego todos, faço a diligência, pego todos os documentos de estoque que eu preciso. Chego, sento no meu escritório, estudo, pergunto, tem alguma dúvida, corro na empresa, ou pego pela internet. Bom, agora já cheguei à conclusão. Começo a redigir isso, essa explicação. Vou fazendo a redação, explicando, tudo fundamentado. Aconteceu isso, de acordo com a lei tal, de acordo com o documento tal. Aí saiu tanto do estoque, de acordo com a nota de saída. Aí houve uma entrada no estoque de tanto, de acordo com essa nota de entrada. Aí vem, comprou isso, data. Aí ele vai chegar numa conclusão. Aí quando ele chegar na conclusão, ele vai ter que explicar essa conclusão. Ele vai quantificar isso. Ele vai explicar tudo o que aconteceu. O que aconteceu foi isso, e a prova. A prova por causa disso, esse documento, tá aqui, esse documento aqui. Mas imagine que um documento que veio da empresa veio fraudado. Tá. Se o contador não souber e ele anexar esse documento e mandar, não tem problema para ele. Ele não é punido com isso. Se esse documento que veio, por exemplo, o documento falando de, saíram 100 caixas de um determinado produto. Ele foi lá e está aqui a nota dizendo que saíram 100 caixas. Aí, num outro momento, durante o processo, descobre-se que não saíram as 100 caixas. Aquela nota foi fraudada. E o contador e o perito não sabia dessa fraude. O perito vai ser punido por isso? Não, mas ele tem que comprovar. Tá aqui a nota que eu recebi de saída assinada que foi entregue essas 100 caixas. Mas as 100 caixas estão lá ainda. Cara, eu estou usando a minha prova. Agora, se ele soubesse que aquela nota é falsa, aí sim, ele acabou. Anula-se tudo e ele tem todo o processo em cima dele, porque de fraude de documental, uma perícia incorreta, e junta todas as coisas que eles poderiam fazer. Entende isso, né? Vamos embora. Sim. O que deve ter, né? De vez em quando alguém fala um sim para mim, só para não me sentir sozinho, que acho que eu tenho a sensação que você deixa ligado e sai. Vai lá. Ô, professor. Toma um banho. Estamos aqui, professor. É só para não ter aquela sensação de sozinho, entendeu? Não, tranquilo. Aqui. Tá. Na estrutura, o que tem que ter na estrutura? Como é que é o laudo em si? Como é que você monta um laudo? Então, a primeira parte, você viu a terminologia, a linguagem que eu vou usar. Agora, o que eu tenho que ter? Como é que é o esboço? E se um dia alguém contratar vocês para fazer um laudo, essa parte da estrutura é importantíssima. Essa sequência dela aí, Laudo de perícia contábil. O que ele deve conter no mínimo? Deixei bem claro que é no mínimo, porque você pode ter mais coisas aí. Os seguintes itens. Letra A, a identificação do processo das partes. Uma identificação de quem? Processo na empresa tal, sobre o estoque, a empresa, CNPJ da empresa, nome fantasia, nome social, toda a identificação. As partes, quem pediu a perícia, de quem eu estou periciando, e os seus dados também estão aí. Você tem que colocar, vai estar lá uma explicação quem é você também nessa história. Tá, aí vem a parte. Primeiro, uma síntese do objeto da perícia. Quer dizer, o que o juiz mandou você fazer? Você vai fazer uma perícia contábil no estoque da empresa X, versando a possibilidade de não ser verdadeiro, de ter sonegação, papapá. Uma síntese.
Aí você vai explicar a metodologia que foi adotada nos trabalhos periciais. Como que você fez esses trabalhos? Explicando como que foi feito, o que você viu nesse processo, o que aconteceu, né? Ó, pesquisei, fui lá, analisei, comparei, fala das diligências, fizemos diligência no dia tal, horário tal, pegamos tal documento, de posse do senhor tal, registrado da empresa, ou se não, se era uma nota fiscal, se é uma nota de entrega, se é uma nota de compra, de venda, tudo. Todas as diligências e as documentações e a maneira que você fez essa análise, explicando passo a passo o que você fez. Depois você vai transcrever todos os quesitos que você viu lá na metodologia com os documentos. Então você tinha um processo e os documentos. Agora você vai transcrever isso aí. Ó, peguei o documento tal e tirei a seguinte conclusão. Baseado em quê? Tá aqui o documento. Então entrou tanto, isso aqui aconteceu isso. Lembrando que, por exemplo, vou pegar esse caso que eu tô Professor. Oi. Professor, repete só. Tá travando, professor. O quê? Repete só o quê? A última parte que o senhor falou, pulou todinha. Tipo que travou. Tem como repetir, fazendo favor? Tem. Ótimo, vamos lá. Primeiro, você vai ter que identificar o processo. Daí tudo bem, né? A identificação, beleza. Sim, Sim. beleza. Síntese do processo. Um apanhado geral do que é a perícia que você vai fazer. Beleza? Ok. A síntese é uma ideia do que você vai fazer. A metodologia é como você vai analisar isso. Por exemplo, se você vai fazer uma perícia no estoque de uma empresa, qual é o processo que você vai fazer a análise desse estoque? Não, eu vou averiguar as entradas, a saída, o movimento no intervalo de tempo. Mas o que eu estava dizendo isso era, se eu vou fazer uma análise do estoque, eu não vou analisar a entrada e a saída de dinheiro, o fluxo de caixa. Eu não vou analisar o fluxo de caixa. Eu estou analisando só o estoque. A perícia foi só do estoque. Se ele quisesse falar do fluxo de caixa, eu ia fazer uma perícia no fluxo de caixa. Aí eu vou analisar só o estoque, ó, documentalmente o que entrou e o que saiu do estoque. Ah, mas alguém não pagou. Isso não é problema meu. Eu estou verificando só movimentação do estoque. Aí identificou as diligências, as procuras dos documentos e quais documentos. Você tem que designar quais documentos que você vai querer. Por exemplo, se eu fosse fazer do fluxo de caixa, eu tinha que entrar o controle de caixa, o controle do banco, o controle de recebíveis. Eu tenho que entender o que vai sair da empresa. Ah, mas eu quero fazer só do estoque. Então, tudo bem, só do estoque. Então, eu tenho que saber a entrada de estoque, movimentação de estoque, tempo de permanência desse estoque, tipo de estoque, se é perecível, se não é, como que foi, quanto tempo ele ficou destocado. Eu tenho que ver o estoque. Aí, quando eu fizer essa análise, eu vou ter que transcrever tudo que eu fiz. Como que eu fiz e o documento que eu usei. Como que eu fiz e o documento que eu usei. Para provar aquilo que lá, aquela justificativa. Ó, tinha 10 caixas, ele comprou mais 20. Aí depois comprou mais 10. Aí tem um total de 40. Como é que eu sei que são 40? Tá aqui a compra das 10 caixas, tá aqui a compra das 20 caixas, aqui tem o total da 10. Aí você mandou fazer 40 e não tem saída, por exemplo. Aí você mandou fazer, aí foi feito uma conta de estoque, né? Contar tudo. Contou e descobriu que tinha 15. Aí você vai anexar que houve perda de material. Por que houve perda de material? Por que desapareceu? Desapareceu porque eu tenho as notas de compra de produto que totalizaram 40, por exemplo. Não tenho nota de saída de produto, então esses tinham que ter os 40 lá no meu estoque. Só que só tem 15. Então eu tenho como provar com os documentos que eu tenho que só sobraram 15. Aí a empresa fala, mas é porque eu escondi a nota dos 25 que saíram. Aí, se não foi, o perito tem que justificar, ó. Fiz tudo,
a nota de... Tem nota de 40 de entrou, e o final lá, quando foi feita a contagem, descobriu que só tinha 15. Ponto. Até aí o perito vai. Aí o dono da empresa fala, eu tenho a nota. Se não tiver na mão do perito, ele não vai colocar isso. Então ele vai ter que transcrever tudo legalmente que aconteceu. Aí vamos colocar esse caso aí. Vamos até pegar aquele do roubo lá na empresa da Vivi. Pode ter acontecido isso. Foi feita uma perícia nas notas de compra e nas notas de saída, de entrada e saída de estoque. Aí quando viu, entrou mais do que saiu, e a hora que eu fiz o balanço, que eu contei tudo, veio faltando. Aí descobriu-se, não existe nota de saída, descobriu-se então que alguma coisa estava errada. Aí, mas o perito pode dizer o que estava errado? Não. Essa conclusão vai ter que ser o juiz, as partes vão entrar com outro processo para descobrir o que é que houve de errado. O perito descobriu que houve um erro. Tá provado que tinha que ter 40 e só tem 15. Aí vem transcrever todos os quesitos. Depois que você transcreveu os quesitos, os itens que você estava procurando, você vai procurar as respostas para esses quesitos. O que é, cara? Eu estou procurando peças que sumiram. Conclusão que você tem disso? Qual conclusão que você tem? Que de acordo com aqueles dados, sumiu peça. Porque não tem entrada, mas não tem saída. Outras informações que o critério do perito pode ser, ele pode colocar ou melhor esclarecer nesse lado pericial, ou apresentar um novo laudo pericial. Pode acontecer dele entregar um laudo e aí o juiz, não é que ele não vai se dar por satisfeito, mas na hora que o juiz lê, ele vai gerar outras dúvidas. Por exemplo, fez o do estoque, contou, aí saiu, não saiu. Aí ele vai falar, não, aqui está constando que saiu 25. Ou faz uma perícia para mim lá no caixa, lá no financeiro. Eu quero saber se entrou mais 25 e não foi debitado lá, o que aconteceu. Aí o juiz, vendo uma perícia de pode interpretar, ou as partes podem questionar, juiz, se sumiu 25 e lá no financeiro apareceu o dinheiro dos 25, aí ele pode fazer uma nova perícia, né? Para esclarecer esse novo item que ficou em aberto lá, que não fazia parte da justificativa do perito, né? Não foi feito para aquilo. Aí, uma rubrica, né? Assinatura do perito contador, nele fará constar a sua categoria profissional de contador, o número de registro do CRC, lembrando que a gente já falou sobre isso, que tem que ter lá constando toda a sua documentação. Alguns esclarecimentos adicionais. Omitir fatos. O perito contador não pode omitir nenhum fato relevante encontrado no decorrer das suas pesquisas ou nas diligências, mesmo que não tenha sido objeto de quisitação ou que não fizesse parte do quesito, e desde que esteja relacionado ao objeto da perícia. Que é isso, cara? Que é isso? Imagina que você vai fazer uma análise do estoque, como a gente está citando aqui agora. Aí, durante as suas diligências, alguém escondeu umas notas de saída ou as notas de entrada. Cara, você tem que omitir. Mas aí você fala, pessoal, você não pode omitir, você tem que falar. Mas aí você fala assim para mim, pessoal, mas aí é lógico, né? Se ele está falando de estoque, e a nota é de estoque, mas vai que lá na hora que ele está procurando os documentos, ele não vê a nota de saída do estoque, mas ele vê um lançamento que foi feito lá de entrada desse dinheiro. Não era para ele, naquilo lá não é o assunto dele é o estoque, mas ele não pode omitir. Ele vai dizer lá no laudo dele. E durante a diligência, para conferir o estoque, foi percebido que uma nota que deu um dinheiro deu entrada no financeiro da empresa. Por quê? Referente a esses estoques que sumiram. Ele não pode simplesmente chegar e falar, entrou um dinheiro novo na empresa. Bom, isso ele já não pode, porque isso não está ligado ao assunto estoque. Mas vamos que no assunto estoque, na averiguação estoque, ele descobriu que houve um pagamento lá, alguém anotou atrás, sei lá, estou inventando aqui só mesmo para te dar um exemplo, de
e ele foi analisar uma coisa que era o estoque, ele viu uma coisa errada que está ligada ao estoque, mas em outro lugar. Ou na distribuição, ou na entrega, ou na captação. Ele viu. Ele tem que colocar isso, ele não pode omitir esses fatos. Mesmo porque, vão colocar que amanhã descobre. Aí vão atrás. Falar, mas o perito veio aqui, viu isso aqui e não falou nada. Aí o perito pode entrar como alguém que estava omitindo, né? E essa omissão é processo. Cabe processo contra o contador, sim. Entenderam essa parte? Eu coloquei como esclarecimentos adicionais, que é para você entender que ele não pode omitir fato relevante. Professor, Oi. aí eu entendi. Por exemplo, lá na Vivi cortou, mas agora foi sua inter. Fala de novo que eu não te ouvi. Oi. Lá na minha empresa mandou muita gente embora. Aí Só. reduziu o quadro do pessoal lá do financeiro. Quem tá dando baixa, por exemplo, eu paguei um financiamento do João, 11 mil, hoje. E eu paguei o da Maria, vamos supor, amanhã, que também é 11 mil. Meu financeiro, na hora de dar baixa, nos lançamentos, trocou. Vamos supor que fez depois de amanhã. Certo. Pegou a data do Joãozinho, colocou no da Maria, fez o inverso. Se precisar fazer uma perícia lá no financeiro e ver que esses créditos tá trocado, pode dar problema, mesmo sendo do mesmo valor, só que as entradas foram diferentes? Ó, a questão é a seguinte: se você trocou uma informação de uma pessoa com outra pessoa, isso já está errado. Já está errado. Então, a questão é: o documento tem que corresponder à veracidade do ato. Então, se você trocou um documento de uma pessoa com outra, tá errado. Tá errado. Ah, mas ele vai pegar? Eu acho que não, porque são mesmo valores, né? Entendeu? Lá tá acontecendo muito isso. O cliente financia igual, aí troca os lançamentos. Por exemplo, foi olhar um crédito que me cobraram, eu falei, gente, mas esse aí não é desse cliente. Deram baixa em outro cliente porque era o mesmo valor, entendeu? Eu fico pensando nisso, se for fazer uma perícia, quem vai achar o crédito? E já pensou se um cliente desse pagasse em cheque e o outro pagasse em dinheiro e o cheque voltasse? Você deu baixa num cliente que pagou em cheque, você pagou como dinheiro. Entenda que pode ter um problema seríssimo com isso. Oi. Soplou tudo. Não ouvi. Oi. Travou, você não ouviu? Oi. Oi. Só fala que tá acordando. Ah, tá. Entenda, tem uma ideia. Imagina que um cliente pagou em dinheiro e o outro pagou em cheque. Aí o cara do cheque, aí você lança para um que foi pago como o outro. Só que o que pagou em cheque você lança como dinheiro, o que pagou dinheiro você lança como cheque. Vamos imaginar que esse cheque volte. Vai, você já deu baixa no outro? Acabou. Vai dar merda. E vai muito, dar merda. e muito, e muito. E muito. Agora, um exemplo, seguindo essa ideia aí, ó, um exemplo de omissão de fatos, imagine que durante a perícia lá do estoque, eu percebi que alguém estava roubando do estoque. Eu sou perito e eu percebi isso. Eu não tô lá para pegar ladrão. Eu tô lá para analisar o estoque. Mas eu percebi que alguém estava saindo com produto sem dar baixa nesse produto. Eu tenho que lançar, senão eu vou estar omitindo. Dúvidas aí, gente? Não, tranquilo. Tranquilo. Tá. O que é conclusão? O perito contador deve, na conclusão do laudo, considerar as formas escritas no item abaixo. Isso é a conclusão dele, tá? Faltou um C aí. O que é a conclusão? A conclusão com quantidade de valores é É viável. uma conclusão ou É conclusão só? conclusão. É só que faltou um C aí na frente. Deixa eu arrumar isso agora. Peraí. Vamos consertar agora para depois. Beleza?
Beleza. Então tá. Tomando água aqui, porque senão não vamos durar nada aqui. É viável em casos de apuração de haveres, liquidação de sentença, inclusive em processo trabalhista, de solução societária, avaliação patrimonial, entre outros. Então, ó, a conclusão com quantificação de valores. Peraí. Às vezes, eu estava falando para você sobre casos onde, por exemplo, da gestão do estoque. Eu vou concluir lá que o estoque deveria ser de tanto, mas tem tanto, ou tem a mais, ou tem a menos. Eu posso fazer uma perícia, por exemplo, nos livros contábeis. Eu posso fazer uma perícia na DRE dessa empresa. Eu também posso colocar valores para de concluir quais são os valores. Por exemplo, na perícia trabalhista, um processo trabalhista. Imagina, agora ficou mais fácil, mas imagina antes como era muito mais complicado. O cara trabalhou, eu cito um caso agora, uma pessoa procurou, em 1972 ele tinha que ter recebido um dinheiro do governo, só que ele não resgatou esse dinheiro do governo. E isso em 72, quando o pai morreu, a menina era menor, e ela foi resgatar, ela descobriu esse dinheiro agora. Aí tem que fazer uma perícia nos cálculos de 72 para cá. Aí essa perícia, quando terminar, vai estar lá escrito o valor. Ó, eu vou ter que atualizar desde 1972, correção monetária, até quando ela deixou de existir, depois IGPM, até chegar no dia de hoje, para ver quanto que ela foi. E hoje vai ter um valor. Um valor. Está sendo feita uma perícia em cima desses valores. Solução societária, 2 sócios estão brigando. Ah, minha empresa vale isso, minha empresa vale aquilo. Não, contrata um perito. Perito, você vai fazer para mim uma avaliação dessa empresa. Ele vai somar os ativos dessa empresa, somar os passivos dessa empresa, quantificar ela e falar, essa empresa vale X. Então, sócio, você tem isso ou vocês têm uma dívida de tanto? Cada um corresponde por quanto dessa aí? Uma avaliação patrimonial. Um casal tem uma casa, vai vender a casa, quem vai ficar com a casa? Aí vai contratar um perito que vai fazer uma avaliação patrimonial e vai dizer em números o valor dele. Entenda que são valores numéricos. Antes, você pode também não ter valores numéricos, você pode dizer só o que aconteceu. Entende isso, né? Pode ocorrer. Sim, professor, ok. Pode ocorrer que na conclusão seja necessária a apresentação de alternativas, considerando as teses apresentadas pelas partes. Esse eu tenho um exemplo massa para dar para vocês. Eu atendi uma pessoa que era um casal, mas a minha cliente era a mulher. Quando ela foi separada, os dois decidiram separar por um motivo de traição, aí teve lá. Na hora de fazer a divisão dos bens, ele queria uma coisa, ela queria outra. Aí, nenhuma parte estava entrando em acordo, chamaram um perito. No caso, eu fui a pessoa designada para fazer essa avaliação. Quando você faz a avaliação e termina a avaliação, primeiro você faz a avaliação do que vale cada um dos bens que eles têm. Alguns estavam financiados, então para o juiz isso não tem valor, porque se está financiado não é de posse deles ainda. E está lá, todas as avaliações de tudo que eles tinham. Quando terminou, isso aqui vale tanto, isso vale tanto. Metade é de um, metade é do outro. Mas como é que faz? É a teoria de Salomão? Vende tudo e divide para os dois? Pode ser uma ideia. O que eu tive que apresentar também? Opções. Opções, baseado no que eles estavam lá, né? Sobre como que eles poderiam dividir essa parte. Ó, você fica com esse imóvel que vale mais, mas ele está financiado. Você pode ficar com esse aqui, que já foi pago o mesmo valor dos dois, só que esse aqui está quitado. Esse que está quitado vai ficar com o carro que está financiado. E esse que entendeu? Eu vou dando soluções. Ou esse pega aquele, como o seu salário é maior, você pode pagar isso. Foi tentar achar uma equivalência, uma alternativa a aquelas propostas que estavam lá. Porque a proposta básica vende tudo, divide por dois. Tem dívida?
paga tudo que sobrar, divide por 2. Não deu? O que sobrou de dívida, divide, cada um assume a sua parte. Então, casos em que a parte apresentou uma versão para a causa e o perito deverá apresentar ao juiz as alternativas condicionadas às teses apresentadas. Então, cada um lá me apresentou as ideias dele. Um apresentou as ideias de um, apresentei do outro e tentei achar um meio termo. Deu tudo certo, resolveram dividir do jeito que eles queriam. Identificar os critérios técnicos que deem respaldo. Tive que mostrar, falar, ó, isso aqui, esse aqui que está financiado, você já pagou tanto, então isso aqui é seu. Ou esse aqui você já pagou tanto, isso aqui é seu. Então, você topa pagar essas prestações, você vai chegar num respaldo. Não é chegar para o outro e falar, agora você vai ter que ficar com esse, pronto, acabou. Não é. Uma pessoa tem salário, a outra não tem. O que não tem não pode ficar com prestação. Né? Vai pagar como isso aí? A outra não quer, então isso aí nós vamos ter que vender. Então você tem que apresentar alternativas para isso, né? Condicionada àquilo lá que aconteceu. Tal situação deve ser apresentada de forma a não representar a opinião pessoal do perito. Então não é a minha opinião, ou quando você for perito. Considerando aqueles resultados obtidos. Caso venha a ser aceite a tese de um ou de outro demandante, como no caso de discussão de índice, atualização, taxa. Então isso aí tudo vai ser combinado. Então, como perito, o perito tem que dar uma resposta para ele e umas posições. Eu estou falando naqueles casos que merecem alternativas. Entenda que não existe, tem casos também que não tem alternativa. O financeiro, o estoque, comprou 10, vendeu 8, tem que ter 2. É número? Não, tem uma alternativa. Ele pode ter? Não, não pode. É número. Entenderam isso? Ok. Professor. Oi? Oi? Ok. Alguém me perguntou? Professor. Fala. Professor. Pode falar. Tá me ouvindo? Tô sim. Quando o senhor falou lá que tem que apresentar as alternativas, né? Quando nos casos que tem alternativa, sim. Isso. Essas alternativas, ela é feita perante ambas as partes e o juiz? Sim. Sim. Porque o perito propõe. Aí o juiz está ali esperando a perícia. Aí a gente, quando é possível emitir essas alternativas, ele fala, juiz, está aqui a perícia feita e tem essa alternativa, essa e essa. O juiz está na mão dele, o juiz chama os dois e falou, e aí, o que deu? Aí eles toparam. Uma dessas alternativas, ou não precisa topar nenhuma também, pode criar uma outra, fora da que o perito fez. Aí o juiz topou. Acertou. Aí ele vai lavrar lá o auto dele lá, a decisão do juiz. Aí tem que seguir. Porque a hora que topar e assinar, acabou. Aí vira documento. Ok, beleza. E aí o perito terminou o trabalho dele. Acabou. Certinho. A conclusão pode ainda reportar-se às respostas apresentadas no quesito. Então, por exemplo, eu posso ter uma resposta elucidativa quando o objeto da perícia não envolvendo necessário. Acho que tem um áudio ligado aí, né? Tá. Essa conclusão pode ser elucidativa, né? Por exemplo, tem uma dúvida sobre algo, no caso do estoque, o perito vai lá e dá a conclusão, elucidou, o estoque não está coerente com a realidade. Ele elucidou o caso, ele não está dizendo o que aconteceu, ele está comprovando que houve um problema lá no estoque mesmo, quanto deveria ter e quanto não deveria ter. Por que isso é importante? Imagine que, vamos voltar à historinha lá da Vivi. Descobriu-se as coisas erradas que estavam acontecendo. Provou as coisas erradas que aconteceram. O perito foi lá, fez os cálculos e esclareceu. Sumiu 100. Tá aprovado? Tá. Acabou. Perito entregou para o juiz sem problema. Começou um processo criminal.
Vamos colocar que nesse processo criminal descobriu que quem fez isso foi o Zé. Ô Zé, foi você que pegou todos os produtos. Ah, é? É. Então, Zé, tá aqui a perícia que provou que sumiu 100. Então, você tem que devolver esse 100. Esse processo vai ser em cima desse 100 que sumiu. Ah, mas eu duvido. Não, não. A perícia foi feita, está provando aqui os documentos, comprovando que sumiram 100. Falei, não, foi só 80. Não, então você responde, vamos descobrir se teve mais cúmplice aí que levou 20. Mas 100 sumiram. E se foi você, é você que está sendo processado. Então, o perito elucidou o caso. Agora, as punições, essas coisas, isso não é com ele. Certo? Ó, Professor, oi, volta. de novo. Deixa eu te falar, no caso da empresa dos mecânicos que estavam roubando, a empresa pode usar o laudo do perito e anexar junto demissão por justa causa como prova? Caso o funcionário entra depois na justiça, pode, né? Porque Mas entenda. O laudo, ele não fala quem roubou. O laudo prova que houve o roubo. Ele não está dizendo quem roubou. Mas ele pode, por exemplo, vamos imaginar que só uma pessoa lá cuidasse do estoque. Só uma pessoa tivesse acesso ao estoque. E sumiu, o laudo pode alegar que a única pessoa que tinha acesso era o X. Então, ele não vai dizer que foi esse cara que pegou, mas ele vai dizer que a única pessoa que tinha acesso era ele. Aí, esse criminal, ou esse demissional aí, ele só comprova que houve o fato. Mas se conseguir provar que a pessoa cometeu o erro, ele pode usar sim. Num processo, um advogado não ia deixar de usar isso. Ele ia mostrar, falar aqui, ó, houve, tá aqui a prova, e aqui a prova de que foi ele. Ponto. Aí acabou. Ah, entendi. Aí tem justa causa, aí é polícia, prisão, essas coisas, entendeu? Ah, entendi. Obrigada. Bom, agora o laudo ou parecer de um profissional que não é habilitado, tá? Agora foi feito para quem não é habilitado. E o que ele pode fazer? Respondendo até as perguntas feitas antes, né? Então, de acordo com o Decreto-Lei de 1946, né, 9295 de 46, a norma brasileira considera leigo o não habilitado para a elaboração de laudos periciais. Como a gente já disse, quem não seja contador. Né? Mas tem laudos que eles podem fazer? Perícia contábil? Não, né? Em seu resguardo, nos artigos 3º, né, do parágrafo 5º do Código de Ética Profissional do Contabilista, deve o contador comunicar de forma reservada ao Conselho Regional de Contabilidade de sua jurisdição ou ao juízo, a parte contratante, a falta de habilitação profissional do perito. Aí, o que acontece? Foi perguntado para mim agora mesmo se eu posso usar uma pessoa que não seja perita para fazer um laudo. A questão quem responde é pelo contador que responde. A não ser que as outras partes aceitam o cara fazer o laudo dele. Mas ele tem que avisar, o contador tem que avisar, ó, o cara que não é contador, que está fazendo essa perícia aí. Ó. Porque ela tem menor peso, e se for ao lado de um contador mesmo, isso aí pesa mal para o contador, e não para o não contador. Então, ó, o perito contador assistente, ele não pode assinar em conjunto ou emitir parecer pericial contábil. Lembra quando você me perguntou, e se o cara não for? Não, ele não responde. Quem responde é o contador. Né? Mas ele tem que... Agora, se foi feito pelo contador, ele está respondendo por aqui. Então, se você pegar uma pessoa para te ajudar, essa pessoa não é perito, essa pessoa não vai assinar. Assinar, não. Mas ele vai te ajudar. Ele vai te dar um parecer ali. Aí, se você quiser utilizar o parecer dele, pode constar? Pode. Usei o parecer do pessoa tal, que não é contador, papapá. Você pode colocar o parecer dele. Porém, ele não assina o laudo. Quem assina é só o contador. E se o parecer estiver errado, é culpa do contador que aceitou. Entendeu? Então, deve ao perito contábil assistente
apresentar um parecer na forma de um laudo pericial contábil sobre a matéria, em conformidade com a norma. Mas é um parecer dele. Tá vendo que não é laudo? É um parecer só. Eu vou usar esse laudo? Não. Ou, se eu quiser. Ao perito contador é vedado assinar em conjunto laudo pericial contábil com leigo ou profissional não habilitado. Deve o mesmo comunicar ao Conselho Regional de Contabilidade e citar o fato. Então, imagina, isso acontece bastante, cara, e por incrível que pareça. Então, imagina que as duas partes contrataram um perito, ou, sei lá, alguém contratou um outro perito para ir contrapor. Aí o juiz mandou o perito que é contador fazer. E uma parte pagou um perito por fora para fazer, só que o outro não era registrado. Bom, se ele contratou alguém que é do CRC, esse que é contador, ele tem que notificar o CRC. Ó, o senhor Zé ali fez um laudo e ele não é habilitado. Tem que notificar. É crime também, né? Exercício ilegal da profissão. Eu estou falando de laudos contábeis, entenderam, né? Eu posso estar falando de outros laudos que podem ser feitos, que não seja contábil. Ok. Beleza? Beleza. Não entendeu alguma coisa que a gente conversou? Não, tudo ok. Tudo certo. Tá. Vocês entenderam muito bem qual que é aquela sequência quando você vai fazer? Deixa eu voltar na sequência aqui. Aqui, na estrutura. Você entendeu essa ideia da estrutura? Como é que funciona a estrutura para a formatação de um laudo? Sim. Sim. Tá certo? Certo. Certo. Então, presta atenção no trabalhinho que a gente vai fazer. Beleza? Ó, eu vou tirar a tela daqui. Não, vou deixar essa aqui por enquanto. Você tá me ouvindo? Beleza. Escuta o trabalhinho que a gente vai fazer. Por favor. Saiu, voltou? Sou eu agora, tá me vendo? Sim, normal. Agora vocês estão me vendo. Sim, estamos te vendo. Tá. Sim.